Deu ruim aqui no computador, aqui tive que pegar outra máquina, e aí já viu, o microfone parou de funcionar, aí tô acessando com o celular, né? Um conjunto, para poder funcionar o áudio pelo celular e a tela pelo computador. Mas tá fluindo. Vamos lá. Sandra disse que vai fazer a página, então eu tô tranquilo. Ok, boa noite a todos. Então vamos iniciar aqui a página. É do Boa livro noite. Caminho, Verdade e Vida, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito, instintivo, de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Caraca! Meu Pode Deus. comentar, se você É quiser um comentar puxão de alguma orelha, coisa. né? Essa página aqui é um puxão de orelha, total. Nos chamando para que saiamos da condição de pedra, que a gente quer ficar empedrado, literalmente. Mas, ai, comenta por favor, gente. Não, claro, comento, sem problema. Mas sintam-se todos, sintam-se à vontade de falar o que assim desejar, ok? Então vamos lá. Essa é uma passagem muito intrigante para se a gente observar dessa conversa, né? E Jesus lhes respondeu: Meu pai obra até agora e eu trabalho também. Então, na visão nossa pequenina, antes de descobrirmos que existem planetas, constelações, que existem outras galáxias, bilhões de outras galáxias, quinquilhões de outras estrelas, enfim, uma infinidade de mundos e locais. Antes de descobrirmos isso tudo, a maioria imaginava só o planeta Terra. Então, na historiografia bíblica, o que nós tínhamos na historiografia bíblica? Nós tínhamos a apresentação de que Deus pegou e falou: faça-se a luz. Pá, a luz se fez. Pô, facinho, coisa de divino, tudo muito tranquilo. Depois, né, soprou, soprou, criou as almas. Então, e criou o mundo e todas as coisas em 7 dias, né? Alguma coisa em ciclos múltiplos de 7, que porventura acreditaram que o dia de Deus
é a contagem do dia de um planeta que não foi criado ainda. Enfim, as especulações humanas das formas de abordar o fenômeno, informando esses ocorridos, né, na historiografia bíblica. Hoje já sabemos, com o Consolador Prometido, que esses ciclos de 7 dias não são dias de rotação da Terra, né? São outros padrões de ciclos, né? Outros ciclos muito mais longos, de milhões de anos. Mas o que a maioria de nós inicialmente observávamos, quando nós só conhecíamos o planeta Terra, observarmos o céu, não entendíamos o que era o céu estrelado, o que era estrela, o que era um cometa, um asteroide, enfim, galáxias. Galáxia, então, nem pensar. Ninguém nem imaginava isso. Então, o que você imaginava? Ué, a criação está toda pronta. Está tudo pronto. Deus criou isso tudo. Ele é incrível, fez isso em 7 dias, depois não fez mais nada. Ficou parado. Era essa visão estranha. E, infelizmente, algumas pessoas ainda alimentam essa fantasia que Deus fez isso tudo e de repente parou. Jesus pega e avisa e deixa claro: meu Pai obra até agora. Meu Pai obra até agora. Ou seja, o que Jesus já sabia lá do subconsciente daquelas almas que o cercavam? Que eles tinham essa percepção de que tudo havia sido criado, né? E tudo, o que eles chamavam de tudo, era só o planeta Terra, e acabou. Não precisa, ele não parou de criar, não precisa expandir o universo, não precisa criar outras galáxias, não precisa mais nada. Mas a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe que não é muito bem assim. E é claro, quando ele vem trazer esse detalhe, ele vem deixar claro que o trabalho, né, a própria palavra, né, acho que a maioria deve conhecer um pouquinho a origem da palavra trabalho no nosso idioma, né? O trabalho vem do grego e do latim, né? Se não me engano, vem do latim, de trabes, né? Era uma forma de você bater nos escravos para ele fazer as tarefas. Então a própria palavra trabalho ficou com esse conceito de escravidão, ficou com esse conceito de martírio, de sofrimento, enfim, de todo o processo incoerente de como tratávamos uns aos outros. Então, muitos até hoje acreditam que são afeitos, né? Ou seja, sua constituição física, sua constituição intelectual é afeita, né, para um certo tipo de tarefa, para um certo tipo de trabalho. E esse histórico é milenar, né? Nós estamos milhares de anos com a percepção estranha. Qual é o conceito de felicidade hoje na Terra, na maioria das vezes, né? Isso eu me refiro a uma pesquisa que já foi feita pela Universidade de Massachusetts com relação a diversos países. O conceito de felicidade para a maioria das pessoas é você viver igual ao americano. Ter muito dinheiro, ter muita condição financeira, ter muito recurso e trabalhar o mínimo possível. Pô, se puder investir na bolsa, ficar pegando dinheiro das outras pessoas e multiplicar esse dinheiro, e ele mesmo não está produzindo absolutamente nada, melhor ainda. Só que isso é uma forma de expandir o acesso aos recursos, né? E temos que lembrar que as maiores revoltas que aconteceram na Europa e em diversos outros lugares do mundo permeavam a forma como o sistema bancário era tratado no mundo, né? Por que alguns têm acesso a milhões e milhões de financiamento e outras pessoas nunca terão acesso a um financiamento, né? Isso era até uma crítica forte que existia dos alemães contra os judeus, por exemplo, né? Os judeus empreenderam isso muito bem desde a época de Israel, né? O templo de Israel era, ao mesmo tempo, como se fosse um grande banco central daquela região, onde guardava os recursos, fazia empréstimos,
enfim. E é claro que se você é judeu, ou se você é do povo hebreu, se você é da mesma cultura religiosa e mesma cultura social, você teria privilégios, um acesso facilitado àqueles recursos. E isso ainda se mantém até hoje, o que é totalmente natural, considerando o nosso grau de egoísmo, de orgulho, de vaidade, enfim. Ainda estamos num processo muito grave ainda de egoísmo, a gente não percebe. Mas já colocando já esse panorama, né, por que, que ele cita, por que, que o Cristo vem falar que meu pai trabalha até agora, e ao mesmo tempo dando essa visão nossa materialista do trabalho, o Cristo vem, Emmanuel, né, vem chamar atenção para a gente de um aspecto espiritual do trabalho. Como que nós colocamos a nossa alma para ofertar o nosso melhor quando estamos executando qualquer tipo de trabalho? Seja um trabalho no corpo físico ou fora do corpo físico. Especialmente fora do corpo físico, à noite. Por exemplo, numa reunião mediúnica, você basicamente usa pouquíssimo do seu corpo físico. Um empréstimo de amor que ali ocorre é uma alma se importar com a outra que está em sofrimento, que está em situações difíceis. Uma alma que está aqui encarnada está preocupada com como a outra alma está se dirigindo em relação aos seus destinos. Então, o trabalho aqui, ele não está se tratando, falando só com relação à parte física, mas sim como colocamos a nossa alma em função, em funcionamento, em toda e qualquer manifestação nossa. Então, um ato de lavar louça, você lava revoltado, queixoso, insatisfeito, porque é incrível, existe uma série de tarefas aqui na Terra que elas são repetitivas e elas são para o resto da vida. Todo mundo sabe que 8 bilhões de almas, se os 8 bilhões de almas resolverem adotar uma medida, eu vou viver só de copo descartável, de prato descartável e talher descartável. Algumas pessoas falam isso, para não ter a obrigação de lavar louça. Não, eu não quero lavar louça, eu não gosto de lavar louça. Mas a pessoa não percebe que é uma oportunidade muito rara. Muito rara. A gente poder lavar a louça colocando o nosso coração enquanto nós estamos fazendo. Fazendo por amor, amando aquela tarefa, respeitando todos aqueles utensílios que nós só utilizamos dinheiro. Se não tivesse alguém vendendo, a gente não saberia fazer um daquele. Então, outras almas colocaram seus corações à prova e construíram aqueles objetos. Alguém pode falar, mas ali foram máquinas repetitivas, máquinas com moldes que em vários ciclos conseguiram repetir. Isso é simplesmente para exportar as possibilidades de acesso a todos. Mas no fundo, alguém desenhou aquele copo primeiro. Alguém desenhou aquele prato. Alguém ornamentou, botou figurinha, sei lá, alguns pratos são até uma obra de arte, se você parar para observar. Mas a gente não valoriza nenhum desses recursos. E a gente acha que aquele trabalho que está ali depositado, ele não tem sua importância, mas ele tem. Ele provém de um coração que realmente se colocou à prova e quis dar o seu melhor, né? Então, todos os recantos observamos criaturas o quê? Queixosas e insatisfeitas. Mas qual a origem da queixa e dessa insatisfação? É esse o problema. Qual a origem da queixa e da insatisfação? É isso que Emmanuel quer tratar. Então, quase todas pedem socorro. Socorro, aqui em termos de queixa, né? A queixa é um socorro do tipo, não quero mais trabalhar com isso. Mas eu odeio meu chefe. Mas isso assim, assado. E aí é um muro das lamentações. Mas raras amam o esforço que lhes foi conferido. E é engraçado porque quando ele escreve o esforço que lhes foi conferido, nós não compreendemos a estrutura da reencarnação. Então, meio que Emmanuel está dando uma lapidada para a gente e falando, olha, pare e pensa direitinho com calma, porque vocês não compreenderam o que é reencarnar. É uma oportunidade única.
e tarefas e destinos lhe vão ser conferidos, orientados e guiados dentro das suas condições, dentro dos seus recursos. Mas dentro dos recursos que lhe cabe cada um de nós colocarmos o nosso melhor naquela tarefa, fazendo com alegria, com entusiasmo, né? Então, a maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. E é engraçado porque não sei se vocês conhecem as filosofias de grandes transformações sociais que ocorreram no mundo, a maioria utilizou esse sentimento genuíno que brotava dentro do coração das pessoas, dentro dos sentimentos das pessoas, para ter a luta do proletariado, né, dos trabalhadores contra os patrões, né, grandes revoltas da estrutura funcional, de tudo mais. E para o espírita é um choque cultural. Por quê? Porque quando o espírita acessa o livro Nosso Lar, ele descobre que existe um regime de trabalho no nosso lar de 8 horas de trabalho. Durante 8 horas, todos, sem exceção, têm que estar trabalhando. Tem que estar colocando os seus potenciais da sua alma em serviço. Não importa em quê. É o que você conseguir fazer, você tem que estar produzindo. Você tem que estar trabalhando. E nesse contexto, o espírito ele consegue observar a estrutura filosófica da Terra de uma maneira diferente. A estrutura materialista que existe hoje de transformação social, né, grandes revoluções, se nós formos narrar aqui todas as revoluções, todos os textos ligados a transformações, né, não, você tem que lutar contra o dono da empresa, né, que te dá trabalho, que te explora. Todos esses discursos, né, todo esse enredo, ele é baseado em um único sentimento. O sentimento de que a maioria das pessoas na Terra revolta-se contra o gênero de seu trabalho. É muito estranho isso. E raríssimos são aqueles que você pega e pergunta para ele, né, está participando de uma construção de uma basílica, de uma igreja, de uma construção de um grande edifício, ou uma construção de uma grande ponte. Você chega para aquele trabalhador, para aquele servente, qual é o gênero do seu trabalho? Muitos poderiam imaginar que ele vai dizer, não, meu aqui, eu sou auxiliar, né? Ele vai descrever a função dele. Ele não descreve o objetivo final. Não, eu estou construindo uma ponte que vai servir a conectar duas cidades. Não, eu estou construindo uma igreja. Não, eu estou construindo um prédio que vai abrigar 300 famílias. É estranho. Ele vê, são pouquíssimos personagens que conseguem assim observar a vida, né? Ele consegue observar a vida no espectro maior. Ah, mas temos que... E muitos podem alegar, poxa, mas se deixarmos esse egoísmo sem revolta, sem contenda, sem animosidade, sem contrariedade, esse sistema nunca vai mudar. Tecnicamente não mudou muito, né? Esse foi o problema. Tecnicamente não mudou muito. As grandes revoluções inflaram esse sentimento, né? Inflaram esse sentimento contra o gênero de seu trabalho. Uma revolta. Animar essa revolta. Então, os espíritos vão desencarnar revoltados, porque ficaram trabalhando num certo contexto. Vão ficar revoltados com o chefe. Vão ficar queixosos e insatisfeitos com toda a estrutura de todas as tarefas. Só que não é esse o treinamento que estamos aqui, né? Convivendo. Então ele comenta aqueles que varrem rua querem ser comerciantes. Os que trabalham no campo querem, na verdade, viver, prefeririam ter existência na cidade. E Emmanuel destaca em letras garrafais: o problema, contudo, não é de gênero da tarefa, não é o tipo da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Ora, quem está como presidente de uma empresa, quem está como diretor de uma empresa, o nível de cobrança e o nível do que é demandado daquela alma, eu não digo que é demandado
no descritivo da função. Os descritivos das funções não tem nada a ver com estarmos trabalhando para Deus. Um diretor, ele tem a função de alavancar todas aquelas almas, de estimular e criar um melhor ambiente de trabalho para todas aquelas almas e fazer com que todas aquelas almas, em contato com ele, progridam. Tenham... É brabo. Então, mas essa utopia, ela é alimentada pela disposição contínua de funcionários. Ele pode demitir 300, ter mais 300 para contratar. Vai chegar um dia em que vai haver tantas empresas, mas tantas empresas, né? Se a gente para observar, por exemplo, hoje a economia alemã. A economia alemã, 60% do PIB alemão provém de microempresas. Não provém de grandes conglomerados. 60% do PIB é de microempresas. E se tratando de microempresas, é óbvio que há uma necessidade de alavancar todos os funcionários. Então, por exemplo, na Alemanha, um pintor de parede ganha muito próximo de um engenheiro, ganha muito próximo de um médico. Não é tão distante o salário. Então, temos que entender que as sociedades mais antigas, bem mais antigas do que a nossa, né? A Alemanha tem cidades de 1400 anos. Funcional, de até hoje ser a mesma cidade. Então, se a gente observar como essas sociedades estão evoluindo, chega um ponto que começa a entrar em colapso a oferta de mão de obra. A Alemanha, hoje em dia, se você chegar lá e falar que você sabe soldar ferro, você já está dentro da empresa. Não tem mão de obra. Eles já limparam todo mundo. Por quê? Porque a Alemanha está numa taxa de decréscimo de natalidade. Não está nascendo mais alemães. Igual o Japão está com o mesmo problema. Está entrando em decréscimo. Está decrescendo a população. E isso é horrível para a economia. A economia entra em colapso. Chega uma hora que você não tem mão de obra. Então, não é porque você não tem a tecnologia, não é porque você não tem oferta de trabalho, é porque você realmente não tem a mão de obra. Né? É claro que foi uma exigência externa a cada um daqueles corações escolher essa conduta. Então, ela não é genuinamente perfeita, não é uma escolha natural, é uma escolha por restrição. Eu entendo o que você está pensando. Né? Não foi porque a pessoa naturalmente desejou reduzir o egoísmo para conviver melhor. Mas aqui nós estamos falando daquelas almas que estão realmente imbuídas de fornecer o seu melhor. A pessoa já está convicta que ela tem que trabalhar no contexto de desenvolvimento de sabedoria e de amor com Cristo. Então, eu não estou falando aqui de uma pessoa que é ateu, por exemplo. Estou falando daquele que é cristão e que quer viver o cristianismo. Quer viver o cristianismo. É esse perfil que eu estou falando. Esse perfil, quando se torna diretor, ele convive com um problema muito grave. Ele não está mais preocupado em simplesmente ficar só agradando quem está acima. Ele quer alavancar todos que estão abaixo. Ele quer desenvolver todos que estão abaixo dele. Ele quer tornar o ambiente de trabalho cada vez melhor. E se todos possuem alguma necessidade especial, é um problema para ele também. E ele quer fazer parte da solução. É raro achar esse tipo de pessoas? É claro que é raro, mas elas existem. Elas ficam pouquíssimo tempo nesses cenários, porque incomoda profundamente. Né? São pessoas de altíssima qualidade moral e que, por vezes, o que você precisa na posição é justamente o oposto. Você quer que a empresa se comporte de forma, não digo leviana, mas pelo menos se comporte de uma forma menos humana. Né? Há uma separação ainda no psiquismo das pessoas. As pessoas acham que trabalhar, elas estão trabalhando para uma empresa, estão trabalhando para alguém, mas na verdade estamos todos nós, sem exceção, trabalhando para Deus. Toda e qualquer função que executamos, estamos fazendo para Deus.
É como se estivesse limpando o chão e tivesse Jesus olhando para a gente, tentando ver que tipo de sentimentos estamos esboçando no nosso subconsciente. É de queixa? É de queixa? É de zanga? É de eu não queria estar aqui fazendo isso? Igualmente quando estamos lavando a louça, qualquer função. E no caso do diretor, a cobrança é mais forte, é muito mais pesada, né? E uma vez até mesmo naquele livro Boa Nova, nós vamos encontrar Simão Pedro conversando, né, com a sua sogra, e ela pega e fala, né, joga uma indireta para Pedro: Pedro, você é tão chegado aí com Jesus, Jesus é tão poderoso, será que Jesus não podia me ajudar, né? Umas questões assim da casa. Aí ele não entende, né? Simão Pedro pergunta: mas tem alguém adoecido? Tem alguém passando mal? Tem alguém com uma doença? Alguma coisa muito grave? Ele falou: não, como ele é muito poderoso, eu queria ver se ele podia fazer com que, tipo, a casa fosse autolimpante. Genial. Ué, o cara é tão poderoso. Só para que 3 palavras e a casa se limpa sozinha, todas as vezes, eternamente. Porque a pessoa não quer fazer a tarefa. E Simão Pedro fala assim: eu duvido que Jesus queira se envolver com isso, com o que você está falando, está no livro Boa Nova. E conversa vai, conversa vem, tá bom, vou perguntar ao Cristo. Ok, ele queria saber a opinião. E aí ele pega e fala ao Jesus, né? E comenta justamente isso com Jesus. E Jesus pega e fala: olha, eu não entendo a sua. E Simão Pedro foi até mais forte, né? Geralmente está mais preocupado com a grama do vizinho. Então Simão Pedro pega e fala: ué, mas Joana de Cusa tem um monte de criados servindo ela. E minha esposa, aí Pedro quis focar no dele, né? Para tornar o assunto mais pessoal. E minha esposa luta na horta com muita dificuldade para conseguirmos o nosso sustento. Você acha isso justo, Senhor? A pergunta é inquietante. Ele foi emblemático, está no livro Boa Nova. E Jesus pega e responde: ora, e você acha que as obrigações que João de Cusa tem para com todas aquelas almas, a sua esposa estaria disponível para exercer? Então, existe um conjunto de obrigações, e é engraçado, é uma oportunidade que passa. A gente não, como você falou, mas está muito longe, as pessoas não percebem assim. Sim, por isso que Emmanuel colocou aqui, não, compreensão da oportunidade recebida. Às vezes quem está ali no convívio com ele, como funcionário, eram pessoas que estavam ligadas ao passado daquela pessoa. E ele podia compreender aquela oportunidade recebida de ajudar aquelas almas. Fulano, você não sabe fazer esse cálculo de contabilidade? Eu te ensino agora, vou ficar após uma hora a mais de trabalho, eu vou te ensinar. Você vai ser o número 1 em cálculo contábil. Deixa comigo. Você não está só. Eu vou empurrar você para o destino o qual temos que ser empurrados. Vamos progredir juntos. A gente faz isso? Ainda não, mas vai acontecer. É isso que é a questão da página. A página não está falando para a nossa condição espiritual de hoje. A página está citando uma condição espiritual que ainda não despertamos. Então, qual é o nosso problema? A gente não compreendeu ainda a oportunidade recebida. Então, por vezes, né? Vamos supor, a gente fez um monte de bobagens durante várias encarnações. Puxa vida, eu queria tanto, né, poder reencontrar essas pessoas, poder fazer um bem para elas e apagar esse histórico ruim. Aí reencarnam todo mundo junto, às vezes numa atividade de trabalho, não é de família. Porque reencarnar junto é mais complexo. Mas às vezes está no local de trabalho. Aí, de repente, do nada, a pessoa sente que existe um azedume. Não gosta de Beltrano, não gosta de Ciclano, e vice-versa. Ao invés de lutar para produzir o bem, para desfazer esses sentimentos, a pessoa se empenha em produzir o mal. E esquece a oportunidade que recebeu. É uma oportunidade única, é um cavalo selado que não volta. Talvez só daqui a 3.000 anos. Somos 8 bilhões de almas reencarnadas hoje.
Então é raro voltar a essas coincidências. Por vezes temos compromissos até mesmo em outras nações. Então não vai ter aquela mesma oportunidade da mesma forma. Então às vezes é oferecida uma oportunidade e a pessoa não percebe. Acha que está vivendo sua vida material. Mas tudo é lícito. A pessoa pode fazer o que bem entender. Só que ela está plantando um destino que ela mesma não gostaria. Então, de modo geral, as queixas nesse sentido, sobre a qualidade do trabalho, gênero de trabalho, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito, ou seja, quase que instintivo de se conservar. E é verdade, nós temos ainda um instinto de conservação extremamente arraigado. Né? Se você está com muita fome, você está com o dinheirinho no bolso para ele comprar uma comida, mas você tem o dinheiro no dia seguinte, você só está com uma limitação física naquele dia. E alguém te pede uma comida e você está com fome, aí você fala, pô, amigo, estou sem dinheiro. Mas você tem o que comer amanhã. Aquela pessoa não tem. E por vezes nós somos testados em relação a isso. Pode acontecer. Um dia você esqueceu a carteira do trabalho, teve que sair na rua para resolver outra coisa, deu aquela fome danada, só tem um trocadinho no bolso. E aí, você dá o dinheiro para outra pessoa comer e você não comer, ou você vai lutar para se conservar? Você entende? É um instinto de conservação muito mais animalizado. Né? Qual o princípio? Qual a verdadeira natureza dos animais? A natureza instintiva delas? Preservação da espécie, em primeiro lugar, e preservação da vida. E meio que ainda estamos enraigados com esse contexto. Então a pessoa pensa, peraí, eu só vou ficar tranquilo depois que eu juntar 1 milhão. Eu só vou ficar tranquilo depois que eu juntar 10 milhões. Aí, no meio do caminho, desencarna. Outra encarnação, é a mesma coisa. Próxima encarnação, é a mesma coisa. E ela não percebe que tudo era facilitado para ela viver com pouco, mas em harmonia com todos. É esse o grande problema, né? E ele deixa claro o que é inútil e ruinoso. É inútil e ruinoso. Das quedas do pretérito obscuro. Ou seja, já caímos assim várias vezes, não é novidade. Esse princípio de conservação é muito duro no nosso subconsciente. Ainda mais quem tem filhos. Né? Não, peraí, eu tenho que juntar muito recurso para os filhos. Eu tenho que fazer isso sincero para os filhos, mas eles são filhos de Deus. Quem sabe do projeto deles é Deus. Faça o seu melhor, dê exemplos, nutre eles com amor, com sabedoria. Nutrindo eles com amor e sabedoria, esse recurso vai ser disponível para todas as encarnações. Não vai ser só disponível, por exemplo, para uma única existência. O que é melhor? Você preparar uma alma para ter uns trocados a mais, que um dia vem um plano novo, não sei o que, muda o governo, corta tudo, vai. Olha a Argentina como é que está agora, o caos. O país que mais progrediu na América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Era classificada e chamada da Europa, a Europa da América Latina. Como é que pode chegar no ponto que chegou? Mas com essas teorias, esse monte de loucura. Vamos lutar, vamos desconstruir a lógica da vida. Não vamos incentivar todos ao trabalho. Não vamos incentivar e fornecer recursos para todos trabalharem. Vamos tentar fazer o inverso da lógica da vida natural. Então, quem estuda economia, e por que eu estou falando de estudo de economia? Porque um economista, ele estuda o comportamento da sociedade. A economia não pode impor regras para a sociedade. Aquelas regras que você impõe que não são naturais, não funcionam. Não funcionam. É essa que é a prática dos estudos econômicos observam. Não funciona. A pessoa impõe uma métrica, ninguém respeita, ninguém segue. Aquilo não é natural. O que não é natural não vai ser naturalmente vivido, né? E Emmanuel continua. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Ah, mas como assim da morte se sou um espírito imortal? Então, se você não está vivendo a vida que Deus planejou para você, você está meio que morto.
você não produz nada, você não entra em harmonia com a natureza, você não consegue sequer se equilibrar com o menor dos menores contextos da vida ao seu derredor. Aonde você chega, você é motivo de desequilíbrio. Aonde tem um recurso natural que é para todos, você quer chegar lá, criar um monopólio, isolar, só você tem acesso e os outros com acesso com dificuldade. Você basicamente se torna um erro em todos os lugares que você habita. Mas é um erro voluntário? É um erro instintivo, não é consciente. A pessoa ignora realmente a sua própria verdadeira natureza. Não é mais do reino animal. A do reino animal já passou. Agora sua natureza é a fraternidade, é o amor. E aí Jesus veio dar esse exemplo. Jesus não fez nada disso. Não se aliou a nenhum templo, não se aliou a nenhuma estrutura religiosa, a nenhuma estrutura financeira para apresentar os valores verdadeiros. Ao contrário, trabalhou nas atividades mais humildes. E todo lugar que ele trabalhava, ele era uma fonte de alegria, uma fonte de encorajamento, fazia com que o trabalho se tornasse o mais suave e brando para todas as pessoas. Né? Desde a estrutura de convivência na carpintaria do Pai. Então, Jesus trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, ou seja, a manifestação dos nossos potenciais espirituais é a movimentação que nós vamos imprimir ao nosso derredor, que é realmente um movimento incessante da vida. A vida não para, não cessa. Ah, quando desencarnar eu vou descansar. Você quer descansar para quê? Quer descansar do quê? É essa a grande pergunta. As pessoas falam frases e mandam essas mensagens, né, para o subconsciente. Aí desencarna e realmente chega lá e não quer fazer nada. Chega lá, não quer produzir nada, não quer se esforçar em nada. Então, nós não podemos adquirir essa percepção e manter esse pensamento, porque é um pensamento adoecido. Não é esse o pensamento que o Cristo nos apresenta. Ele vem apresentar a bênção do trabalho continuamente. Temos que estar disponíveis a exercer funções e recursos, colocando nossa alma sempre à prova e sempre em produção, onde estivermos. Então, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna, de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então, e a sua tarefa própria, ele está falando, o Cristo está se referindo à tarefa dele mesmo, o Cristo, para com a humanidade. Ele tem uma dedicação exclusiva e altamente impactante com relação ao projeto de desenvolvimento, em relação a amor e sabedoria de cada um de nós, de cada projeto de reencarnação. Né? Então, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde sempre, desde bilhões de anos atrás. Antes de imaginarmos o que vai ser o planeta, ele já sabia exatamente como tudo iria se desencadear. E mesmo assim, vem trabalhando continuamente. E a gente não consegue imaginar, né? Vou trabalhar por 100 anos? Isso é um absurdo. Vou trabalhar por 1000 anos? Isso é um absurdo. E por 1 bilhão de anos? Já está preparado para trabalhar por 1 bilhão de anos? Porque pode somar muito mais tempo em relação a isso. Somos espíritos imortais. Ou seja, a tarefa é eterna. O se desenvolver é eterno. O aprendizado é eterno. O que tem que mudar é o nosso ânimo, a nossa ânima. Como que animamos tudo que nós fazemos na vida. Para a gente parar com esse negócio de se sentir cansado. Com certeza, existem desequilíbrios no nosso corpo físico provocados por nós mesmos. Por vezes estamos com uma alimentação desequilibrada, eletrólitos desequilibrados, né? A estrutura adequada de absorção de proteínas está equivocada. Então, existe uma série de problemas que nós criamos para o corpo físico. Mas o que ele está falando aqui é que existe um cansaço que a pessoa sente de espírito para espírito, de si para consigo.
aquela consciência não quer mais estar em certos envolvimentos, em certas atividades. A pessoa está cansada, não é pelo corpo físico. É isso que ele está falando que é mais grave. E Jesus, que sempre, né, na condição de Cristo, sempre esteve trabalhando por nós, há quanto tempo ele vem executando essas tarefas sem estar prisioneiro a nenhum corpo físico? E vem trabalhando incansavelmente. Mas puxa vida, vai que ninguém valoriza, né? Vai que ninguém observa, vai que isso aqui não tem um impacto profundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é, eu vou servir a Deus, né? É o jugo, né? Aquela trave que está em cima do ombro dele, que ele fala que o Deus guia ele, né, no carro de bois e nos convida para assumir a lateral com ele no carro de bois. É a trave, o jugo, né? Essa trave que não deixa o carro de boi sair da direção, ele está deixando claro, eu venho trabalhando para o Pai continuamente, sem me preocupar, sabendo que é importante desenvolver esses recursos para a humanidade, para a galáxia, para tudo. Por quê? Porque ele pode. Ele pode, assim, se dispor a fazer. Igualmente, ele está nos convidando. Vocês também podem. Vocês também podem. Então, existe ninguém está falando aqui que a pessoa chegou a uma certa idade, a pessoa se aposentou, que ela não deva gozar da aposentadoria. Não é isso. Não é isso. Mas ela pode continuar trabalhando em atividades que não sejam explicitamente físicas. Ué, coloca a tua alma para trabalhar. Auxilia numa atividade de aconselhamento, de socorro por uma palavra amiga, de leitura de uma página. Coloque os seus potenciais da sua alma para continuar trabalhando e servindo. A gente tem que parar com essa identidade que um dia vai chegar ao fim as coisas. Não tem fim. Não tem fim. Limitações de trabalho físicos, do corpo físico, é uma coisa. E é extremamente limitante. Né? A pessoa que levantava 30, 40, 60 quilos do chão, com uma certa idade, não deve nem tentar fazer isso. Vai lesionar a coluna, vai lesionar alguma musculatura. Tem que entender que há um motivo para isso. Deus projetou a encarnação de todos nós para ter esse declínio avassalador da parte física, é por um motivo. Continue trabalhando nos potenciais anímicos, nos potenciais da sua alma. Você pode continuar trabalhando incessantemente. Né? A gente não pode imaginar que nós paramos. Mas eu estou tão cansado, eu estou tão isso. Faça uma prece. Ora, pede ajuda e amparo para manter seu foco, para manter seus objetivos de sabedoria e desenvolvimento de amor. Aconselha, orienta. Mas eu não posso ajudar fulano ali naquele processo. Ajuda na matemática, ajuda no que for que tiver à disposição e que a pessoa se sinta confortável de fazer. Né? Não necessariamente envolvendo o esforço físico. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário a mais? Ok? Não? Bem, então vamos à nossa prece. Eu vou fazer a prece então para adiantarmos, e aí eu abro uma próxima sala, tá ok? Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos os estímulos e amparo, o qual nos auxilia, nos anima a desenvolvermos os nossos potenciais de amor e de serviço em todas as demandas que nos são ofertadas, todos os convites que nos são oferecidos, para assim nos dispormos sempre ao amparo, ao socorro, à ajuda, onde estivermos. Obrigado, Senhor, por essas possibilidades. Obrigado pela sua infinita misericórdia para cada uma de nossas almas. E assim damos iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, então vamos lá. Vou abrir uma nova sala.
Sim, ele é um dos rapidinho, deixa eu só comentar com eles aqui, ó. Estamos já no item chamado fenômeno de transporte, ok? Já avançamos do item 96 e nós adentramos aqui ao item... agora é que eu me perdi. Isso, aqui. Estamos no item primeiro aqui, ó, ok? É o item 99, na primeira pergunta. Sim, o Erasto, para você ter ideia, ele nem sequer é desse planeta. Ele está ligado à evolução de Júpiter. Ele vem de uma hierarquia muito superior à da Terra. Mas mesmo assim, ele vem em tarefa aqui para nos ajudar, né? Todos se encontraram? Foi? Acho que é o micro... foi. Vamos lá. Então, nós estamos tratando do fenômeno de transporte ainda, ok? É o item 99. Só que o que acontece? Nesse item 99, não vou ler ele todo porque vai demorar muito, ele já começa a deixar claro que quando ele começou a fazer a pergunta ao espírito que estava respondendo as perguntas sobre como ele conseguia transportar aquelas pedras para arremessar na vidraça, naquela rua específica na França, Deslauer, né? Deslauer, não me recordo agora aqui a pronúncia. De repente, quem começa a responder, Kardec percebe pela qualidade da resposta, ele percebe que não podia ser o mesmo espírito que estava produzindo o fenômeno. Então havia ali algum espírito muito mais sábio respondendo de uma forma muito mais judiciosa, né? E é claro que Kardec, muito observador, deixa claro, um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências, um estudo instrutivo. E aí Kardec fez questão de colocar essa confabulação, essa conversa, tratando sobre esse fenômeno por vários motivos. O principal deles é perceber como funciona o fenômeno, é claro, né? Através de uma explicação muito mais sábia. Claro, dentro das nossas limitações, do que a gente é capaz de perceber e assimilar, né? Então, seguindo então para o início dessas perguntas. E ele deixa claro, não basta que a pessoa deixe o corpo físico, né? Eu deixei o corpo físico, estou emancipado do corpo físico, né? E eu já sei de tudo, eu tive acesso a tudo, porque eu estou desencarnado e sei de tudo. Ele deixa claro, prova que não basta ser espírito para saber de tudo. Como a gente sabe também que aqui na Terra, né? A maioria das coisas, dos recursos que nós utilizamos, né, a gente usa sem saber, sem conhecer. A pessoa usa energia elétrica sem saber como é gerada energia elétrica. Ou como se gera energia elétrica. A pessoa vai no banheiro, bota um pouquinho de shampoo na mão e bota no cabelo, mas ela não sabe como fabricar um shampoo. Muito menos um sabonete. Muito menos uma pasta de dente. Então, se a gente para observar, 98% de tudo que nós utilizamos hoje na experiência humana, nós não sabemos como, na verdade, funciona. Não sabemos. Nós fazemos porque assim faziam nossos pais, assim faziam os tataravós, e assim vai pelo hábito, pelos costumes. Claro, se cada um, né, desejar conhecer, desejar se empenhar em estudar, vai descobrir como tudo funciona. Mas ele está deixando claro, com relação aos recursos de utilização desses fluidos fora do corpo físico, não quer dizer que o espírito consegue manipular, que ele entende o que ele está fazendo. Ele não entende o que ele está fazendo. Né? Quando você bota o açúcar na água, o açúcar dissolve e desaparece, ninguém acha que você é um mágico. Nossa, que poder, que incrível. A pessoa fez sumir o açúcar ali na água. Ninguém faz isso, porque é uma coisa banal, está todo mundo fazendo. Então, boa parte dos espíritos que estão fora do corpo físico se utilizam de fluidos, manipulam esses fluidos sem compreender como estão fazendo. Eles apenas o fazem. E a gente vai chegar nesse aspecto agora. Primeira pergunta. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico?
E aí, aqui estado sonambúlico, o estado sonambúlico anímico, né? Daquela alma. Aquela alma numa condição sonambúlica, né? Ou seja, o perispírito daquela alma, ele ultrapassa os limites do corpo físico, aquelas mesmas características que nós observamos ali inicialmente nos itens acima, mas que agora ele está sendo mais pontual nas perguntas, né, Kardec? Aí vem a resposta. Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Ou seja, às vezes o médium em estado sonambúlico ele consegue fornecer, né, esses recursos fluídicos de uma maneira diferenciada. Nada impede, né, de serem produzidos igualmente com outro médium em estado de vigília. Nada impede. Mas talvez ele está se referindo aqui que alguns médiums, ou seja, uma característica do médium, da natureza do médium, ele libera esses fluidos, ele interage com essas atividades mais facilmente no seu estado sonambúlico. Aí ele continua. Por que fazes demorar... Oi, sim. Não, o dormir, o dormir não é o transe sonambúlico. Então, o sonambulismo é uma emancipação da alma, né? Vamos imaginar assim, quando a pessoa está dormindo, quando você dorme, você tem um grau de emancipação da alma. A sua alma consegue se afastar do seu corpo físico a um nível, vamos dizer, 4x. Né? O sonâmbulo, quando ele sai 4000x. Ele consegue se afastar do corpo físico. Não é só. É engraçado, porque nos itens anteriores ele comenta que não é só uma característica perispiritual. O próprio espírito e o próprio perispírito, ambos, o espírito e o perispírito, eles conseguem ter um desprendimento, um grau de desconexão com o corpo físico, ou seja, não chamaria de desdobramento, mas vamos dizer um afastamento do corpo físico muito mais intenso, muito mais, como eu posso dizer, menos dependente das condições de sensações do corpo físico. Ele não vai sentir dor, ele não vai sentir... Se sentir, é a terminação nervosa do corpo físico que vai sentir a dor, mas ele mesmo não sente. Ele não consegue ver, ele não consegue... Ele não está realmente ligado ao campo nervoso, do sistema nervoso central do corpo físico. Ele consegue se desligar quase que 100% do sistema nervoso central daquele corpo físico. E utiliza esses potenciais somente na condição anímica. Mas, ao mesmo tempo, o sonâmbulo, como a gente conhece aqui na Terra, né? E não é exatamente esse que ele está falando aqui, né? O sonâmbulo que ele está se referindo é aquele médium que, mesmo na condição de reunião mediúnica, ele consegue entrar em estado sonambúlico. E não é dormir. É um estado como se ele tivesse... Entrou em prece, entrou num momento de concentração, quando ele se emancipou do corpo, ele se desprendeu do corpo físico. Ok? Sim.
Então, Kardec é muito judicioso com relação a dar esses nomes, né? Por exemplo, se ele foi observado lá onde ele estava dando assistência, ele diz que é um fenômeno de bicorporeidade, né? Se ele aparece fisicamente para alguém, deixando o corpo físico dele lá operando, fazendo alguma coisa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o sonâmbulo, ele consegue deixar funções básicas primárias do corpo físico funcionando como fosse uma consciência, uma inteligência artificial, em que deixa operando o corpo físico e ele vai fazer outras coisas. A vida é tão repetitiva e tão simples que é possível se deixar condições mais basais do corpo físico em funcionamento e não se prender a isso e fazer outras coisas. Então é desse sonâmbulo que ele está falando. Se alguém te viu, te observou, você aparece em outro lugar concomitante onde você estava em outro endereço físico, né? Aí é um fenômeno de bicorporeidade, que também existe, né? Kardec trata desse assunto também, como também já foi tratado em outras obras, mas Kardec também levanta essa característica. Mas aqui o sonâmbulo que ele diz é o médium quando ele chega na mesa mediúnica, e existem médiuns que não percebem, né? Que são sonâmbulos, né? Ele senta, ele entra num processo de concentração mediúnica, né? Ele está ali concentrado, fazendo suas orações, fazendo sua prece, né? Buscando estar com um pensamento positivo na prática do bem, mantendo a sua estrutura psíquica baseada no amor, na fraternidade, mas do nada, quando ele se vê, ele se desprendeu do corpo físico. Pode isso acontecer com ou sem consciência, né? Pode ser que ele volte para o corpo físico e não percebeu que esteve afastado do corpo físico. Ele não percebe. Só que quando isso ocorre, há uma facilidade maior em produzir certos fenômenos de transporte por facilitar com uma fluidez maior aquele tipo de fluido a ser empreendido. Por isso que está tratando disso. Ó. Isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo, ou seja, o espírito está respondendo o que ele conseguiu produzir de transporte. Quando o meu está adormecido, poderia produzir, ou seja, o meu que ele está falando aqui é o médio que ele se utilizou. Quando o meu médio que eu utilizei, que eu peguei por parte daqueles fluidos, está adormecido, ou seja, eles chamam de adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médio em estado de vigília. Mas o que tinha disponível era aquele médium e ele conseguia ofertar, né, um tipo de fluido que seria passível de ser misturado com o dele, manipulado, para então promover um fenômeno de transporte. É isso que ele está querendo dizer. Tudo bem? Então, nada que isso. Vamos lá. Então, segunda. Por que fazes demorar tanto a trazida de objetos, né? Ou seja, trazer objetos, e por que é que avivas a cobiça do médium? Então Kardec é muito sagaz, ele percebeu que dependendo do que ele trazia, avivava a cobiça do médium, ou seja, é um objeto que interessava ao médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido. Por que ele faz isso? Aí o espírito responde: o tempo me é necessário a preparar os fluidos. Ou seja, ele realmente mistura os fluidos. Ele faz algo com esses fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Mas aí Erasto vai entrar e vai ter uma nota de Erasto explicando que não é muito bem assim. Né? Erasto explica. Nota de Erasto. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça, que ele instintivamente aguça, sem ele compreender o efeito. Ou seja, ele já deixou claro que a participação do desejo de querer ver aquele objeto, ele não entende por que ele faz isso. O próprio espírito que está criando o fenômeno não sabe. Aí depois ele disse que ele é para divertir, mas ele mesmo não sabe explicar. Então Erasto vem e diz que não é muito bem isso. Julga proporcionar um divertimento
enquanto na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluidos. Uma emissão maior de fluidos. Quanto mais o médium deseja que aquilo ocorra, né, mais vai ocorrer. E é importantíssimo essa parte do texto, a gente compreender. Se você está numa reunião de desobsessão, mediúnica, seja o que for, um irmão está recebendo assistência e ajuda, quanto mais o médium deseja que a ajuda ocorra, que aquela assistência ocorra, às vezes vai curar o perispírito daquela pessoa, né? Aqueles desequilíbrios que aquela própria alma empreendeu no próprio perispírito, e a pessoa vai poder ter acesso ali a uma cura. Por vezes, a participação do médium não é, de todos ali o presente, né? A maioria não compreende isso, que, mas quem cura é Jesus, quem faz tudo é Jesus. Sim, com certeza, sem dúvida. Mas parte do fluido que Jesus colocou em você, ele quer que você seja cooperador da atividade. Ele quer que você seja copartícipe de uma atividade do bem. Quer você compreenda essa grandeza ou não. Então o médium, todos os médios, sem exceção, estão sob, né, ou seja, os recursos que nós temos no nosso perispírito, os recursos fluídicos, não são nossos. Pela misericórdia divina, nós temos esse recurso disponível pela bondade maior de Deus. Mas com certeza, pelo projeto do Cristo, ou seja, pelo projeto de Deus, empreendido pelo Cristo, nós observamos que o objetivo é que a gente aprenda fazendo. Como é que é melhor a gente aprender fazendo? Você coloca esses potenciais naquelas pessoas, mesmo sem elas saberem que ela tem esse potencial. E deixa ela chegar um momento em que ela vai animar a vontade de produzir um bem. Vai realmente desejar, de uma forma muito maior, produzir algo de significativo na vida de terceiros. Então, esse exemplo aqui, né, o simples fato da cobiça, né, o médium está cobiçando uma peça de ouro, cobiçando um diamante, seja o que for, só por esse querer estar ali acessando aquele objeto, só por ter essa vontade de querer, assim, estar em contato com o objeto, ele é capaz de emitir maior produção de fluidos, consegue gerar uma emissão maior, né? Produzir não, emitir mais fluidos para esse mesmo evento. Então ele continua, é uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Então ele está retratando aqui aquelas reuniões de materialização mesmo, né? Ou seja, aquela reunião de materialização que surgem flores, vasos, peças, e então deixando claro, isso é transportado, isso está em outro local. Então ele continua. Depende da natureza especial do médium, a produção do fenômeno, e poderia produzir-se por outros médios com mais facilidade e presteza? Né? Agora está perguntando especificamente com relação ao médium. Depende de uma natureza especial do médium, a produção do fenômeno de transporte, né? Ele prossegue. A produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então ele já deixa claro, geralmente é um processo, né, já compreendemos isso, é um processo de harmonia. Harmonia até mesmo de ideais, né? Cada um vive um ideal de vida diferente. É claro que não é facilitado o processo de comunicação, mas no que se refere à natureza do fluido, ele deixou claro, depende sim, né, especificamente do médium. E é claro, né, isso é patrocinado. Esses fluidos não é o próprio espírito que produz. Nós não produzimos absolutamente nada. Isso já nasce com aquele espírito, já naquele projeto de reencarnação é depositado esses potenciais a mais, né, para assim desenvolverem.
as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Quando há, resposta, quando há da parte delas incredulidade, ou seja, a pessoa não acredita em nada, fica duvidando, oposição, até mesmo sendo contra, muito nos podem embaraçar. Então, esse espírito está provocando o filme, já deixou claro. Sim, atrapalha muito. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes, aquelas pessoas que acreditam no fenômeno, e a pessoas versadas no espiritismo. Ou seja, a pessoa está com um grau de consciência daquele fenômeno. Ou seja, ele está aberto a observar novos fenômenos e não está se opondo a esses fenômenos. Então, não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Ele não está dizendo que paralisa, mas que cria um grau de dificuldade, cria. Né? Então, Kardec, de uma forma muito criteriosa, pergunta: onde foste buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui? Aí deixa claro, as flores tomo-as aos jardins, onde bem me parece. Então, ele viu um jardim não sei onde, foi lá e pega a flor. E os confeitos devem ter feito falta ao respectivo negociante. Então ele sabia que o confeito, né, alguém havia fabricado, construído. Tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Kardec insiste. Mas os anéis têm valor. Onde os foste buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele de quem os tiraste? E ele continua. Tirei-os de lugares que todos desconhecem, e filo, ou seja, fez o mesmo, né? Por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. O espírito respondendo. Aí, agora vai entrar Erasto para dar a versão dele. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato, pode resultar em prejuízo real. Mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Ele ficou com vergonha de falar. Não tinha pensado nisso, né? Estou sendo irresponsável, estou sendo leviano. Leviano aqui no sentido de irreflexão, né? Leviandade de irreflexão. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Conseguintemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, um de que se apoderara, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Ou seja, Erasto, né, de uma forma muito brilhante, deixa claro. Não faz nem sentido, né? Você vai tirar um objeto, sei lá, um colar de ouro. Eu vou botar outro no lugar. Onde você vai achar outro? E por mais que você ache outro, você está tirando outro do outro lugar. Ou seja, você só mudou o problema de lugar, né? O problema é que você está mudando um objeto de valor, né? De algum lugar, e achando que com isso você está não causando nenhum prejuízo. Tá. Sim. Claro, claro. Então, o que Kardec também quis apresentar é porque não quer dizer que a pessoa desencarnou, que ela já sabe de tudo. Muitas das coisas que ela está fazendo é de uma forma sem perceber o que está fazendo. Esse é o problema. Né? Instintivo. Então quer dizer que o espírito desencarnou, ele quer produzir o mal
quer sair roubando todo mundo, quer sair destruindo todo mundo, quer assumir uma faca daqui, quer que a faca apareça dentro da barriga de alguém. Tem certas coisas que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. E se ele está nesse processo, que ele quer gastar esse potencial da alma dele, potencial anímico, para produzir o mal, automaticamente ele está limitado a um regime de frequências vibracionais que já o classifica dentro do escopo, né, de certas regiões, que já estudamos, por exemplo, lá no estudo sistematizado. Né? A pessoa, o espírito, automaticamente, por exemplo, ele quer destruir, quer produzir o mal. Ué, não tem problema. Vai existir um local para você fazer isso. É chamado de umbral. Todas as pessoas que desencarnam revoltados, que quer bater, quer destruir, quer socar, não tem problema. Essa faixa vibracional, essa forma como você está se comportando, existe um lugar para isso. Você automaticamente se insere naquele contexto. O umbral não é que alguém te arrasta para lá e você vai para lá. Não, não é isso. É a faixa vibracional das suas intenções. O que dá mobilidade à sua alma. Senão você causa desarmonia e desestrutura tudo, onde está tudo estruturado, tudo harmonizado. O mundo não está abandonado, né? Não existe bagunça. Então, nas leis naturais dos mundos espirituais, né, que nós observamos, ele está muito relacionado com a frequência do nosso ânimo, com a nossa ânima. Nós queremos animar o quê? Animar a vingança? Animar o mal? Produzir o mal? Existe um limite que não tem como ultrapassar. Não tem mesmo. Como eu já conversei com todos vocês. É muito mais fácil segurar a jugular de alguém e a pessoa desencarna em 20 segundos. Né? Você segura ele na garganta, jugular, a pessoa cai no chão, acabou. Gasta bem menos energia fazer isso do que todos esses canais de transporte. Mas nem tudo que o espírito quer fazer, ele tem liberdade. Ele tem essa possibilidade. Tanto é que nós vamos observar, ele teve que buscar um médium com uma capacidade de produzir um fluido que é capaz de manipular com o dele e que a característica sirva para o fenômeno de transporte. Não é uma coisa tão simples de fazer. Né? Você não pode querer tentar dissolver açúcar dentro de mercúrio. Vou pegar um fluido chamado mercúrio, que é um metal na forma líquida, na pressão atmosférica e temperatura atmosférica, e vou tentar dissolver açúcar. Não vai dissolver nunca. Não vai dissolver nunca. Nós já sabemos disso. Existem características químicas que geram afinidade entre aquelas substâncias. Então, se já sabemos isso no corpo físico, isso não é muito diferente fora do corpo físico. Para produzir certos efeitos, lembrando, ele não tem corpo. Ele não tem corpo físico. Ele só pode usar o princípio da vontade dele dinamizar fluidos que manipulam outros fluidos, que se misturam com outros fluidos que cedem, dá uma ânima para aqueles fluidos, né? Dá uma animação para aqueles fluidos, e aqueles fluidos aí sim irão executar o serviço. Mas ele não pode fazer isso pessoalmente. Ele não tem braço, não tem perna, fisicamente, né? Só para a gente lembrar desse contexto. Ele está fora do corpo físico. Ele não tem corpo físico. E ele está manipulando um objeto físico. Está transportando um objeto físico. É de altíssima sofisticação esse fenômeno. Né? Aí, continuando aqui, ó, pergunta 8ª é muito judiciosa. Será possível trazer flores de outro planeta? Não. O espírito responde, não. A mim, não me é possível. Ele não tem como. Aí, a Erasto. Aí ele agora pergunta para Erasto. Teriam outros espíritos esse poder? E Erasto responde, não. Isso não é possível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Né? O meio ambiente em que nós estamos mergulhados, a estrutura material fora do corpo físico, que é inerente a esse planeta, não é a mesma coisa de outros planetas, mas nem de perto. Nem de perto. Né? Por exemplo, engraçado, já vi vários espíritos falando isso, né? Espíritas falando isso. A pessoa falou assim, puxa vida, eu li um livro tão bonito
E eu vi um vídeo tão bonito em que um espírito trabalhou e tinha uma casa lá em nosso lar. Ele tinha uma casa. Aí, eu fiquei assim, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado, né? Porque eu sou altamente crítico com relação a muita coisa. Eu sou meio chato para essas coisas. Cara, por que você constrói casa aqui no planeta Terra? Para te proteger da chuva, do sol, né? O que eu mais gostaria de ter era a minha infância toda. Eu queria ter a casa na árvore. O meu sonho era morar numa árvore. Mas uma árvore que não tem nem telhado, né? Só as folhas vão, né? Não vamos deixar ficar muito molhada na chuva. E tá em mais harmonia possível. Eu não preciso construir nada fisicamente. Ah, eu tô fora do corpo físico, vou perseguir uma casa? Você entende? Nosso lar é extremamente inferior. É uma cidade espiritual extremamente terra-terra. As pessoas que lá estão habitando estão ainda viciadas nos recursos da terra. Ele quer ver casa, quer ver prédio. Por que você quer prédio? Por que você quer casa? Por que você quer ser mutual um em cima do outro? Mas que maluquice é essa? Mas a casa própria espiritual, eu não querer morar nessa casa. Eu ia querer que todos morassem nessa casa. Como é que eu ia querer falar que a casa é só minha? Eu ia me sentir mal. Eu ia ficar assim, puxa vida, alguém chega e fala, tá aqui a chave, a casa é sua. Eu falei, mas e quem tá fora de nosso lar sem casa nenhuma, passando frio, fome, sede? Então eu prefiro ficar lá com eles, do que ficar aqui numa casa só minha. É um absurdo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Como é que você pode aceitar a casa só para você se, se não é esse o objetivo da sua indumentária psíquica? Você não quer nada para você. Uma casa só para você, no mundo espiritual? Que maluquice é essa? Daqui a pouco você vai querer a Ferrari, daqui a pouco você vai querer a fazenda, daqui a pouco você vai querer. Mas a gente tem que parar de desejar essas maluquices. O que você quer fazer na casa? Ah, já sei, você quer comprar um cachorro, montar uma família? Você vai ficar. Não, vai ser um momento de descanso. Depois você trabalha. Não, depois de você trabalhar, você quer ter um lugar de repouso, de meditação, de você entrar num momento profundo de autodescobrimento, de ver o que você falhou naquele dia, o que você não colocou seu coração à prova naquela tarefa espiritual que te delegaram e você se embananou. É momento de refletir, só isso. E você não pode refletir com outros espíritos do seu lado? Não, tem que ser isolamento, a casa tem que ser só sua. Você quer fechar a porta e falar, ninguém entra aqui, agora é tudo meu. Então, mas por exemplo, mas o que eu tô tentando comentar é o seguinte, a ideia de casa é uma prisão psicológica. É uma prisão psicológica. O que é casa para mim? Todas as montanhas, todos os oceanos, porque é tudo de Deus. Ele deixa eu viver onde eu posso viver. Então, qual é o melhor lugar? É onde eu estou, em harmonia com Deus. Ali é a minha casa. Entendeu? Então não precisa ser um local físico com porta, janela, teto, telhado. Isso é uma criação, uma prisão ainda humana. Uma prisão psíquica. A gente está prisioneiro a isso. A gente não deve ficar prisioneiro a isso. Né? Em primeiro lugar, você fora do corpo físico, você pode se transportar para qualquer lugar. Aí você quer se transportar para 4 paredes? Né? Eu queria meditar lá no topo do Everest. Depois eu queria meditar no meio de uma praia, no meio do Oceano Atlântico. Eu queria ficar boiando lá, sentindo as vibrações maravilhosas dos oceanos. Todo aquele volume gigantesco de vida, em harmonia, em completa e perfeita harmonia. Aí você quer ficar num lugar prisionado, sozinho, isolado, sem sentir nada e sem perceber nada? Eu prefiro me ligar à criação divina, o máximo que eu conseguir. Então, como eu estou falando, é uma criação psíquica, essa ideia de casa, de meu, de posse.
né? É uma coisa louca. A pessoa me oferece uma casa no celular e fala assim, pô, obrigado, amigo. Eu entendi a sua intenção. Não, obrigado, eu não quero. Eu ia negar a casa. Não, mas é seu mérito. Não, meu amigo, olha só. Eu tô em outra vibe. Me desculpe. Eu quero saber o seguinte: enquanto todo mundo quer sentar aqui para descansar, eu quero saber em que buraco eu tenho que pular para continuar trabalhando. Eu não preciso de paz, eu não preciso de calma. Eu preciso de mais tarefa. Eu preciso de mais exercício. Eu preciso de colocar meu coração à prova mais vezes. Aonde tem outra caravana do Cristo? Já acabei meus 8 horas aqui de trabalho. Aonde eu posso jogar mais 16 horas de trabalho? É isso. Vou ficar parado sentando pensando no quê? Ah, vou ficar meditando, pensando no nada com coisa nenhuma. Enquanto tem um monte de gente trabalhando, servindo, ajudando, amparando, eu vou ficar parado lá, olhando pro nada. Olhando pro nada. Tô fora. Não quero. Dá essa casa para outro. Desculpa, valeu. Passa para outro, não quero. Aluga, sei lá o que você quer fazer aí. Eu nunca vou querer ficar prisioneiro numa casa. Mas nunca. Nem por meia hora. Mas todas as galáxias é o teto de Deus. Por que, que você quer Por que, que você quer ficar fisicamente no lugar? Para ter um conceito de posse? Mas se absolutamente nada lhe pertence, por que, que você quer ficar? Não, não, é o contrário. Não, eu tô apresentando um sonho para vocês maior ainda. Um sonho de ser, de amar e servir continuamente. É esse o meu sonho. O meu sonho é ter capacidade, é, de, de ter a capacidade de produzir 24 horas por dia. Gente, daqui a pouco a gente está dormindo. A última coisa que você fica fazendo é dormindo. Quem precisa dormir é o seu corpo físico. Faça sua prece, peça ajuda durante o sono e anime aquele desejo. Eu quero servir. Aonde, Jesus? Você me enfiar em qualquer tipo de tarefa. Mas eu não quero ficar parado. Eu quero estar produzindo. O que? O que você achar mais certo. O que você achar melhor. E eu estarei fazendo. E é isso. Tem de bilhões e bilhões de galáxias. Por que eu vou querer ficar numa casinhola? Uma casinhola nas, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ah, com certeza. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não. Com certeza. Mas aí é porque nós temos medo, porque a gente não percebe que na nossa alma já foram depositados potenciais que não são nossos, é do Cristo. E ele nos convida, vem, pula aqui nesse buraco escuro. Aí você fala, mas é um buraco escuro, tô com medo. Pula nesse buraco escuro. A gente só tem que pegar e, uou, pular. Pula na tarefa, seja qual for a tarefa. Mergulha. Bote o seu coração para servir e amar o máximo possível em toda e qualquer atividade que for solicitada. Mas por que eu estou falando isso?
Porque às vezes fora do corpo físico, nos são solicitadas tarefas que a gente não vai querer fazer. Não vai querer fazer. A gente tem que perceber isso, né? Quando você pega, por exemplo, lá no livro, nos livros da coleção de André Luiz, existe um momento específico, que eu não vou me recordar qual obra agora, onde existia uma senhora que o trabalho dela era dar plantão na porta de um prostíbulo para auxiliar a ação e reação, justamente. Eu esqueci o nome dela. Ação e reação. Ela está lá na porta de um prostíbulo. Ah, fica tranquila, você só tem que ficar aqui de quinta-feira, né, de quarta para quinta até domingo. Os outros dias já é meio fraco. Mas tu vai ficar? Você vai lá tentar? Tentar não, né? A tarefa é, eu quero que você fique lá animando pensamentos que a pessoa vai se desprender daqueles vícios. Não, tudo que com relação a sexo eu fujo disso. Isso é um absurdo. Tudo bem, então vamos colocar você para trabalhar num processo de reencarnação. Ó, aquela menina ali acabou de ser estuprada. Você tem que ir lá e auxiliar no processo de reencarnação daquele espírito que tem que estar junto com aquela família. Não, mas foi através de um crime. Eu não aceito isso. Mas já houve determinação divina. Tem que ser agora, porque existe um problema gravíssimo de tempo. Ele tem que estar em contato com ela durante esse tempo agora. É necessário. A gente também não sabe o porquê, mas foi necessitado que seja agora. Você quer fazer parte da equipe que vai avançar com os processos da reencarnação? Você está entendendo? Nós não estamos preparados ainda para exercer todo e qualquer tipo de função, porque nós ainda questionamos Deus. Não, Deus não pode estar certo em relação a isso aqui, não. Ele está dormindo. Como assim? Tem pessoas de 30 e poucos anos que querem engravidar, não conseguem engravidar de jeito nenhum. E tem meninas aí de 12, 11 anos que, através, por vezes, por violência, engravida. Que maluquice é essa? Deus esqueceu do mundo? Dormiu no ponto? Você está entendendo? Existe um problema grave no nosso mundo íntimo ainda. Nós só queremos exercer o bem em relação ao que a gente acredita. Então, se você acredita que aquela pessoa é boazinha, você quer fazer o bem para ela. Não, mas aquele cara é um assassino. Ele matou mais de 300 mulheres em 6 encarnações. E você vai ter que ajudar agora esse espírito a se reharmonizar. Então, mas esses exemplos. Não, tudo bem, mas eu quis dar esses exemplos chocantes para provar para você que o nosso subconsciente não vai fazer nada. Se bobear, vai tentar prejudicar aqueles espíritos, vai tentar produzir o mal para eles, vai tentar produzir dor para eles que praticaram dor, entendeu? Ué, mas é esse o teste, né? Os testes são esses. Para trabalhar com Cristo, você tem que amar os inimigos. E se você se deparar com aquele irmão que, na verdade, você vai ter que ajudar, que há 3 encarnações atrás ele te estuprou, cortou teu braço e arrancou a sua cabeça. Você vai servi-lo com amor e carinho? Você está entendendo? Se a gente mergulhar no projeto do Cristo, pensando o seguinte, eu tenho que amar e servir, não importa quem. Eu vou tornar isso um hábito tão contínuo e tão natural que não importa quem aparecer, eu vou amar e servir. É esse o convite que o Cristo está fazendo. É isso que apaga a multidão dos pecados. Por que apaga? Por que apaga os pecados?
Sim. Então, mas o que eu estou pedindo é cuidado para não ficar animando conceitos de justiça da terra. Foge dos conceitos de justiça da terra. Apenas anime os conceitos de justiça, amor e caridade, que é uma lei divina. Esquece essa maluquice da terra de achar que é capaz de fazer justiça em uma encarnação, em 3 horas, maltratando quem produziu o mal. Isso é com Deus, não é com a gente. A nossa função é produzir o bem, é produzir o amor, é produzir recursos de transformação daquelas almas. Você quer que aquele que mais errou, mais tenha recursos para se reharmonizar, se reestruturar e continuar com a marcha ao nosso lado. Bobagem. Tá falando errado. Não, 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 não. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Nós temos o potencial de produzir o bem continuamente. Esse potencial já está em você. Sim. Então, mas olha só, existem pessoas que falam assim: caramba, não posso ver uma pessoa sem braço que eu fico triste, comovido, choro e fico mal. Ah, eu não posso ver uma pessoa sem cérebro que eu fico triste, choro e eu não consigo ficar bem. Você tem que ficar bem sempre. Não importa que tipo de desgraça, não importa que tipo de desgraça você está assistindo. Senão o sofrimento do irmão vai parar a sua capacidade de produzir o bem. É isso que eu estou tentando te dizer. Exatamente, mas é o que acontece com a maioria. A maioria esmagadora. A maioria trava. Puxa vida, isso é? Essa é a tarefa? Ai meu Deus. Aí a pessoa foge. Acorda no corpo físico. Nossa, eu tive um pesadelo. Não foi pesadelo coisa nenhuma. Foi a mente dela fugindo da tarefa. Ah, isso eu não quero. Né? Porque acontece. Aí vai estar em contato com alguém que é um assassino. Poxa, mas aí você lembra que você foi assassinado. E aí entra o seu instinto de conservação. Não, eu vou ficar perto dessas pessoas? Tô fora. Vai que depois começa a querer me perseguir. Ué, e mentindo, disserem todo mal contra vós em meu nome. Vai acontecer, ué. Não tem jeito. Qual o problema da pessoa te perseguir? Qual o problema da pessoa querer te esfolar? Bom, você conseguiu produzir o bem? É só isso que importa. É uma demanda muito elevada. Eu sei que é. A gente não pode se enganar. Nós já temos a capacidade de não. Olha, a pessoa vem, nos odeia, nos maltrata, pode até maltratar você fora do corpo físico. Aí você pega e fala: não tem problema. Eu estou aqui por você. O seu mundo íntimo é importante para Deus e para mim. Eu estou tão equivocado e prisioneiro desses problemas, tanto você quanto eu. Mas eu acho que juntos podemos mais. E assim vai. Entendeu? A gente não pode querer assumir o padrão de justiça da Terra, o padrão de crítica alucinada e adoecida que é o telejornal da televisão brasileira e do mundo. E do mundo. Você não pode acreditar que vai sair do corpo físico com a mesma mentalidade que essas maluquices surgem na televisão. Entendeu? A gente tem que se desprender disso. Aonde está o amor? Né? E é uma coisa engraçada, né? Uma coisa que sempre me chocou foi aquele encontro em que Jesus esteve próximo de um cadáver de um cachorro, inclusive até classificado essa história de apócrifo. E o
O cachorro estava em estado de putridão já, né? Se decompondo. E todo mundo passou, todo mundo, nossa, que horror, Senhor, se afaste desse animal, que não sei o que, isso é um absurdo. Jesus se aproxima, se abaixa e encosta o dedo no dente do cachorro e fala: que bela dentição tinha esse animal. O cara é capaz de ver o melhor em qualquer situação. Só quem fica, né, milindrado, cheio de coisa, todo, né, preocupado com isso, com aquilo, somos nós. Quem já evoluiu, já se desprendeu de julgamento, não quer fazer julgamento, não quer fazer análise, não quer fazer condenação, só quer fazer o seguinte: qual o bem que eu posso fazer aqui que vai melhorar, que vai auxiliar um pouquinho, quero contribuir com um copo de água fria nesse grande incêndio de destruição que está habitando nesse coração alheio. Que tipo de copo de água fria eu posso ofertar? Mas só podemos ofertar se a gente desligar esse senso de crítica e de condenação que nós temos automático para tudo. Nós não temos acesso à verdade absoluta. Não temos capacidade de compreender mais ou menos 20 encarnações. A gente não sabe o porquê tudo está assim, se desenvolvendo, se desenrolando. E às vezes quem estava para reencarnar era um grande amor daquela família. Alguém quer trazer grande paz, grande alegria, não só para aquela família, como para o planeta. Não, mas aí você escolhe, não, tem que praticar o aborto. Isso é um absurdo, tem que ser aborto. Por quê? Ah, porque eu quero. Então tá bom, é uma escolha. Agora, a gente não pode acordar, a gente não pode dormir, né, no caso, e despertar fora do corpo físico com essa mesma mentalidade. Não teremos acesso a quase nenhuma atividade. Esse é o problema. É o nosso pensamento, o nosso subconsciente perturbado, desequilibrado, e que não tem capacidade de fazer reflexão produtiva, é que chega nos momentos das tarefas e fica criticando o outro. Para os espíritos desencarnados, o que a gente gera no nosso pensamento é uma gritaria. A gente não ouve, mas quem está fora do corpo físico e observa a manifestação do nosso pensamento é uma gritaria. O espírito está ali gritando, está contra isso, contra aquilo. Ele não consegue se desprender do lado emocional de querer analisar, criticar, julgar e condenar quem está se portando mal. É um dilema que nós vivemos ainda. E esse mesmo dilema é o que faz a gente parar e frear as nossas atitudes de bondade, de carinho, de amor aqui na Terra, na convivência física. Né? Alguém pegou, né? Vamos supor, vou dar um exemplo hipotético, né? Não existe esse exemplo. Uma pessoa dentro de casa pegou, né, com a mão gordurosa num copo, escorregou, caiu no chão, quebrou, sujou tudo. E a pessoa não quer limpar. Pronto, criou um tumulto. Não existe compreensão de lado nenhum. Todo mundo fica zangado com todo mundo. Quando tu vai ver, criou uma briga quase similar a grandes civilizações tentando se matar. Por causa de um copo. Ou por causa de um chão sujo. Porque ninguém conseguiu tolerar o outro que teve uma maneira irrefletida de segurar o copo com a mão gordurosa. É lógico que cai no chão. Você pode segurar 10 vezes, vai cair as 10 vezes no chão. Mas aí você entra naquela neura de querer transformar o outro com gritaria. Não é assim que funciona fora do corpo físico. Não vai ser acusando você a transformar alguém. Vai ser amparando, às vezes em silêncio, exercendo outros sentimentos. Né? Então, nós temos que animar formas diferentes de viver essa vida espiritual. Porque ela é contínua. Ela nunca parou de existir. Ah, mas eu estou no corpo físico, cheio de obrigações, cheio de não sei o quê, o corpo físico demanda isso, demanda aquilo. Mas é só 2/3 do tempo. 1/3 do tempo está fora do corpo físico. Exercendo as funções que melhor te apraz. Mas não pode tentar achar que vai conseguir fazer um bom serviço com um monte de lógicas malucas, psicóticas e psicodélicas do planeta Terra. De um bairro, de uma cidade, de um país, de uma legislação de um país, que é basicamente o Império Romano. É a consolidação do Império Romano. Aí você tem que pegar ideias, basicamente, do Império Romano e levar para o mundo espiritual e querer impor para cima dos outros. Vai dar ruim. Não tem como dar certo. Né? Como aqui é uma reunião de estudo, eu posso falar isso abertamente
estou até expondo como eu penso a respeito disso tudo. Não estou falando para ninguém seguir, não. Mas eu sugiro, uma sugestão. Vai dormir? Vai com essa consciência. Eu não quero ficar no conceito de ficar criticando as coisas, de ficar julgando, de eu achar que eu tenho capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Eu só tenho que ter capacidade de produzir o bem. Como é que eu posso produzir o bem onde eu vi o mal? Como é que eu posso atenuar as consequências daquele mal? Como é que eu posso auxiliar? É só isso que a gente tem que pensar. É só isso que a gente tem que aprender. Com essa experiência fora do corpo físico e no corpo físico. Né? Por vezes está preocupado com o criminoso que fez isso, fez aquilo. E a vítima está lá sofrendo. Desamparada, sofrendo, com um monte de problema. Ninguém vai ajudar a vítima. Fica todo mundo correndo atrás do criminoso. Não vai ajudar primeiro a vítima? Depois você pensa no criminoso. E quando você pegar o criminoso, tenta reeducá-lo. Tenta transformá-lo. Não vai ser fácil. Mas é esse o objetivo do Cristo. É esse o grande problema, né? De estarmos alinhados com os objetivos do Cristo. Então nós temos que ter uma escolha profunda no nosso subconsciente. Ou queremos seguir a justiça de Roma, do Império Romano aqui da Terra, dessa estrutura judiciosa, o judicial da Terra, ou queremos introduzir e aprender a forma da lei de justiça, amor e caridade, empreendida e vivenciada pelo Cristo. Sempre, né? Em todos os momentos. Não era à toa que o Cristo vivia cercado de ladrões, criminosos, prostitutas, só a ralé do pior da camada de convivência da Terra. Não é à toa, não. É por um motivo. Existe um motivo por isso. E esse processo de ajuda e de amparo para esses grupos continuam. É essa a grande demanda de mão de obra em todos os momentos, né? Bem, mas olha só falta um minutinho para a gente terminar aqui o estudo. Eu vou fazer a prece de encerramento para dar tempo, ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, pelas conversações, sobre os teus ensinamentos, sobre os teus exemplos de amor e paz em todos os momentos. Agradecemos o acesso aos detalhes de Erasto e grandes almas, trabalhadores incansáveis de amar e servir em todas as situações. Obrigado por ter acesso a esses recursos que dinamizam e ampliam os nossos potenciais da nossa alma para produzir o amor e a sabedoria em todos os momentos. E assim, pedimos para darmos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.